Bom, nessa terceira aula eu vou explicar para vocês, além da camada, né, e do nível onde eu encontro o elétron, existe uma região, né, que possivelmente eu posso encontrar esse elétron. Essa região onde possivelmente eu posso encontrar esse elétron, né, é chamada de orbital, certo? Esses orbitais, eles podem ser de diversos tipos, né? Tem diversos tipos de orbitais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês aqui dos orbitais principais, né? Dos que são chamados números quânticos. Olha só, observe que esse esquema aqui, esse desenho, é o mesmo desenho que eu mostrei para vocês na nossa aula passada, né? Na nossa última aula. Eu tenho aqui o núcleo, né? Onde estão localizados os prótons e os nêutrons. Tenho as camadas aqui, ó, as chamadas de eletrosfera, né? Onde estão organizados os elétrons. Então eu tenho a camada K, o número máximo de elétrons que eu tenho na camada K são 2 elétrons. Camada L, o número máximo de elétrons que eu tenho, 8 elétrons. Camada M, número máximo de elétrons, 18 elétrons. Camada N, número máximo de elétrons, 32 elétrons. Camada O, número máximo de elétrons, 32 elétrons. Camada P, número máximo de elétrons, 18 elétrons. E camada K, número máximo de elétrons, 18 elétrons. 8 elétrons, aliás. Então aqui eu tenho, ó, as camadas, né, ó. Esse aqui são a representação das camadas, são representadas por letras, camada K, L, M, N, O, P e Q. E aqui eu tenho um número de elétrons, número máximo de elétrons que eu tenho distribuído por cada camada, certo? Tenho ainda, ó, essa seta aqui, ó, essa reta que indica aqui, ó, a quantidade crescente de energia. Então, à medida em que eu vou passando aqui, ó, da camada K para a camada L, vai aumentando a energia. Da camada L para a camada M vai aumentando a energia. Da camada M para a camada N vai aumentando a energia. Da camada N para a camada O vai aumentando a energia. Da O para P vai aumentando a energia. E da P para O para Q vai aumentando a energia. Certo? Então essa seta aqui indica grau crescente de energia. Certo? À medida que vai passando de uma camada para outra. Ou seja, a camada mais energética é essa camada aqui, ó. Camada K, né? Que concentra a maior quantidade de energia. Certo, falando sobre os subníveis, né? E sobre os orbitais, eu tenho 4 subníveis. Então, eu tenho, ó, os elétrons estão organizados em camadas, né? Eletrônicas, e dentro dessas camadas existe um local onde provavelmente eu encontrarei esse elétron, certo? Dentro daquele local. É lógico, né? Eu falei com vocês na nossa live de semana passada que é difícil, né, encontrar o local exato onde o elétron está, mas eu tenho como eu delimitar um espaço onde provavelmente eu encontre. Esse espaço, nesse local onde provavelmente o elétron se encontra, é chamado de subnível. Então, olha só, a primeira camada, que é a camada K, eu tenho aqui o subnível S. Esse subnível S, o máximo de elétron que esse subnível comporta são 2 elétrons. Ó. Então, o subnível S, ele comporta 2 elétrons, certo? Então, na primeira camada, que é a camada K, certo? Ou o primeiro nível, né? Eu tenho o primeiro nível, camada K, tenho o subnível S, que o número máximo de elétrons dele são 2 elétrons. Tem o segundo subnível, que é o subnível P. O número máximo de elétrons que eu tenho dele aqui, ó, subnível P. Número máximo de elétrons são 6 elétrons. 6 elétrons. O terceiro subnível é chamado de subnível D, certo? Subnível D. E comporta 10 elétrons. O número máximo de elétrons são 10 elétrons. E o último subnível, o subnível F, comporta 14 elétrons, certo? 14 elétrons. Beleza? Então, ó, tem o subnível S, o número máximo de elétrons são 2. Subnível P, número máximo de elétrons são 6. Subnível D, número máximo de elétrons, 10 elétrons. Subnível F tem o número de 14 elétrons. Fiz um quadro aqui, ó, para a gente relacionar, ó, o nível, né,
a camada, né? Aqui é a camada e ali os subníveis, ó. Então tem aqui, ó, camada, certo? A camada correspondente. Ó, nível 1, camada K, subnível S. Ó, na camada K, qual o número máximo de elétrons que eu posso comportar ali? Não são 2 elétrons? Então eu vou ter aqui, ó, subnível 1, nível 1, subnível S, e o número máximo de elétrons que eu tenho são 2 elétrons. Então eu vou colocar aqui, ó, 1s2, certo? 1s2. 1 por quê? Porque 1 não é o nível que eu tenho, certo? S não é o orbital que eu tenho, subnível que eu tenho S. E o número máximo de elétrons que eu tenho nessa primeira camada aqui é o quê? 2 elétrons. Ó. Então tem o 1, que representa a camada K, nível 1, ó, nível 1, camada K, subnível S, e eu tenho aqui o número máximo de elétrons são 2. Segunda camada, ó, segunda camada é a camada L, nível 2, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, 2, vou colocar aqui também 2, certo? 2 e 2, beleza? 2 e 2. Olha só, a camada L, observe o seguinte, que o número máximo de elétrons que a camada L comporta são 8 elétrons, certo? Ora, o orbital S, o subnível S, comporta quantos elétrons? Não são 2 elétrons? Então, vou colocar aqui, ó, 2. E quantos sobraram para chegar até 8? 8 menos 2 vão sobrar 6. Então, eu tenho aqui, ó, 2s2, porque o subnível S só comporta 2 elétrons, e tenho 6 elétrons no subnível P, certo? Terceiro, ó, nível 3, camada M, eu tenho 3 subníveis, ó, S, P e D, certo? O subnível S, quantos elétrons que nós podemos, que comporta o subnível S? Não são 2 elétrons? Então eu vou colocar aqui, ó, 2 elétrons, certo? 2 elétrons. O subnível P, quantos elétrons ele comporta? Aqui em cima, aqui, ó, 6 elétrons, né? E o subnível D, quantos elétrons que ele comporta? 10. Então vai ficar aqui, ó, 10. Então eu vou ter, ó, 3s2, 3p6 e 3d10. 3s2, 3p6 e 3d10. E assim sucessivamente, ó. Vou fazer mais um para vocês entenderem aqui, ó. Vou pular esse 4 aqui, ó, e vou fazer o 5, certo? Vou fazer o 5, ó. O 5, ó, é o nível 5, a camada é O. Ó, a camada O, o número máximo de elétrons que ela comporta são 32. Então eu tenho que distribuir os 32 elétrons aqui, ó, nesses 4 subníveis, ó, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Vamos distribuir? Número máximo de elétrons do subnível S são quantos? 2. 2 elétrons. Número máximo de elétrons que eu posso distribuir no subnível P são 6. Número máximo de elétrons que eu posso distribuir no subnível D são 10. E número máximo de elétrons que eu posso distribuir no subnível F são 14. Vamos ver se deu certo? 2 com mais 6, 8. Com mais 10, 18, com mais 14, 32. Encheu a camada, ó, colocou o número máximo de elétrons ali. E aí eu vou colocar aqui na frente, ó, o 5 que indica o nível camada, né? 5s2, 5p6, 5d10 e 5f14, certo? Então se eu vou trazer isso aqui para cá, ó, vai ficar 5s2, 5p6, certo? 5d10 e 5f14, ó. Fiz a distribuição. Esse 5 representa o quê? Esse 5 representa essa camada aqui, ó, que é a camada O. Esse S representa o quê? Representa o subnível, ou seja, onde provavelmente eu vou encontrar o elétron, né, distribuído. Então, ó, esse S representa o subnível e esse 2 aqui, ó, representa o número de elétrons que eu estou distribuindo nesse subnível, certo? Um abraço para vocês. Então, vamos encerrar nossa aula então por hoje.